Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar, né? Aleluia, Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Deus, nós te damos graças. Ó Deus querido, muito obrigado, porque nós já te louvamos, te adoramos com esses louvores. Mas agora, Deus querido, venha falar conosco, Deus querido, através da tua palavra. Deus querido, Deus amado, o Senhor conhece cada coração, que o Senhor possa falar conosco, Deus querido. Ó Deus, em nome de Jesus, toma o teu primeiro lugar, Senhor, na minha vida, que eu seja o vaso, que eu seja o canal, que venha transmitir aquilo que o Senhor deseja, Senhor amado, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor em 1 Reis 3, 16 em diante. Então, irmãos, muitos dos irmãos já conhecem essa palavra aqui, e que fala, né, que Salomão julga a causa de duas mulheres. E a gente sabe, né, que a palavra do Senhor nos relata, né, que Salomão, que Deus mandou que Salomão pedisse, né, o que ele quisesse. E Salomão teve a oportunidade de pedir o que ele desejava, mas ele pediu ao Senhor sabedoria para governar o povo dele, né? E o Senhor o deu sabedoria. E logo ele se depara com essa situação aqui, essa causa aqui, que duas mulheres se apresentam diante dele e ele precisa julgar a causa delas. Amém? Então, 3,16 diz: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu e o teu morto. Porém essa disse: Não, por certo o morto é teu e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Essa diz: Este que vive é meu e o teu morto. E a outra diz: Não, por certo o morto é teu e meu o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo e dai a metade a uma e uma metade à outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu e nem meu. Aleluia, Jesus. Dividiu antes. Então respondeu o rei e disse: Dai esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Glória a Deus. Amém, irmãos? Primeiro aqui, irmãos, quero falar aqui no versículo 16, que fala que era duas prostitutas, né? Mas o Senhor vem dizer nesta noite para nós que não importa a nossa condição diante dele,
né? Quem nós somos. Deus não está preocupado, né, com a nossa condição. Ele está olhando porque ele tem que fazer, ele pode fazer através de nós, nos tornar a pessoa que ele quer que nós sejamos. Ele não está preocupado com a nossa condição. No caso aqui, essas mulheres elas eram prostitutas, a palavra do Senhor diz isso. Mas Deus não está preocupado com a nossa condição. E no versículo 17, e disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do parto, também essa mulher teve um filho. Né? A palavra diz, né? Diz que uma teve o filho, né? E ao terceiro dia, a outra também teve o filho. E fala que elas moravam juntas, né? Na mesma casa, né? Uma teve o filho, depois teve a outra. Mas aí fala que uma delas, né? Deitou, né? Sobre a criança, né? Sobre o filho, e o filho morreu, né? Então, o Senhor fala com a gente nesta noite aqui sobre a questão do ambiente, né, que nós frequentamos. Muitas vezes, porque os irmãos, a gente pode ver que elas estavam juntas, elas estavam bem próximas. Mas olha só a situação. Uma quis prejudicar a outra, né? Uma quis prejudicar a outra. E, quer dizer, ela não era digna de confiança, né? Ela não era digna de confiança. Porque se elas, né, dividiam o mesmo teto, deveria ter consideração, né? Uma para com a outra. E assim o Senhor fala com a gente nesta noite sobre esta questão aqui, que, né, depois ela rola em cima do filho e mata o filho. E o Senhor está falando com a gente nesta noite sobre isso, sobre nós tomarmos cuidado com aqueles que estão à nossa volta, né? E às vezes, aqueles que bem próximo de nós, né? Que não, muitas vezes não com a intenção, mesmo não na forma consciente, mas ainda assim, né, quer nos roubar algo, né? Quer nos roubar algo. Porque às vezes quer roubar nossa atenção, quer roubar nossa alegria do Senhor. E então a gente tem que estar atento com isso, com essa situação. E outra coisa também que o Senhor me chamou a atenção foi a questão de que ela deitou, né, sobre a criança faleceu. E mais lá para frente, a gente vê que quando ela chega para Salomão, ela começa a acusar a outra mulher. E ela fala: não, mas o seu é um morto, o meu é um vivo, o seu é um morto. Então, tipo assim, ela quis julgar a responsabilidade dela em cima da outra. Então, quer dizer, além dela mentir, ela mentiu, ela enganou e ela ainda acusou a mulher, né? Então, e muitas vezes nós estamos nessa situação, muitas vezes. Às vezes, é aquele que está mais perto de nós, é aquele que está do nosso convívio. E é esse que muitas vezes mente para nós, nos engana, nos acusa, né? E então o Senhor, Ele vem falar conosco nesta noite para nós estarmos atentos no nosso convívio, né? Onde nós convivemos, no nosso lar, na nossa casa, né? No nosso trabalho, as pessoas, mesmo na casa do Senhor, as pessoas que nós convivemos, nós temos que tomar, né? Estar vigilantes. E também, o Senhor nos fala o seguinte: e levantou-se à meia-noite e tirou meu filho do meu lado,
dormindo a tua serva e o deitou no seu filho, né? Deitou. Ela trocou ali. Ela trocou as crianças, né? Ela pegou o filho dela morto, pôs lá no seio da mulher e pegou o vivo e levou para ela. Mas aqui fala, né? E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo, a tua serva, e o deitou no seu seio, e seu filho morto deitou no meu seio. Então, à noite, irmãos, essa noite aqui, quer dizer, essa mulher estava em trevas. Ela estava em trevas, porque como que ela se levanta meia-noite e ela vai lá, aproveitando que a outra estava dormindo, né? E ela pega o filho da outra, né? Então, muitas das vezes, para trazer para nós, muitas vezes é quando nós estamos frágeis, passando por momentos, né? Às vezes de conflito, de coisa, é que esta mulher espiritual, ela vem para nos roubar, para tirar de nós este filho espiritual, que é o Senhor nas nossas vidas, o Senhor nos nossos corações, que é esse menino espiritual. E muitas vezes nós não percebemos, porque aqui fala que ela estava dormindo. Então, ela estava dormindo, ela não estava sendo cuidadosa, ela não estava vigiando, ela não estava atenta. Então, foi por isso que o filho dela foi tirado. Por quê? Imagina, se ela estava dormindo, se ela estava percebida, ela ia perceber quando a mulher chegou para tirar a criança dela. Ela ia perceber, porque não sei, é um lugar bem próximo, né? Imagina deitada assim. Então, quer dizer que ela não estava vigiando. E muitas vezes acontece isso com a gente. A gente, no momento difícil, a gente dorme espiritualmente, porque muitas vezes nós estamos dormindo e estão tirando as crianças, o filho do nosso seio. Estão tirando o filho do nosso seio, porque nós estamos dormindo, nós não estamos sendo cuidadosos, nós não estamos vigiando, nós estamos despercebidos. Então, esse filho está sendo tirado de nós. No caso aqui, a mulher, né, ela foi lá e ela tirou, ela chegou lá, ela maquinou, ela projetou tudo, e ela chegou lá e tirou o filho. Mas às vezes esse filho, ele está sendo tirado de nós, não é de uma vez, não. É aos poucos. Ele está sendo tirado aos poucos. Está sendo roubado de nós aos poucos. Por quê? Por causa da nossa falta de vigilância. Porque nós não estamos dormindo, nós não estamos apercebidos, nós não estamos acordados, nós não estamos cuidadosos, nós não estamos atentos. Então, este filho está sendo tirado de nós. Aí, agora eu pergunto para nós, né, a partir de mim, né, primeiro, quando que eu vou acordar? Quando que eu vou acordar? Eu vou continuar dormindo e ficar deixando que as pessoas levem o meu filho? Eu vou deixar ou eu vou me posicionar? Ou eu vou ficar acordada, eu vou ficar vigiando, eu vou ficar atenta. Porque, irmãos, essa é uma palavra de sabedoria, mas o Senhor, Ele veio falar com a gente hoje a respeito dessa situação aqui, dessas duas mulheres, que é a mesma palavra, é a sabedoria, mas o Senhor está chamando a atenção da gente disso aqui, para a gente ser sábio, para a gente ter sabedoria, para a gente ter sabedoria, ter vigilância, estar percebido, porque Jesus vai voltar, e se o filho tiver sido tirado de nós, o que vai acontecer? Porque ele vai sendo tirado aos poucos, irmãos. Eu paro de orar, eu começo a abrir a minha vida para uma coisa, eu começo a ceder uma coisa, eu começo a ceder outra. De repente, aquilo que me incomodava, que era pecado, já não é mais, cai na normalidade e o filho vai sendo tirado de mim. O filho vai sendo tirado de mim, irmãos. De nós, é aos poucos. Então, você que nessa noite sente que o filho está sendo tirado de você, volta, se arrepende. Porque como a mulher aqui, muitas vezes nós queremos pegar como ela mesma, a culpa de ter matado a criança foi dela. Foi ela que não se cuidou.
Ela que rolou em cima da criança. Vê se pode um bebê, depois a mãe não toma cuidado para rolar em cima do menino, matar o menino. A responsabilidade foi dela. E muitas vezes nós deixamos pegar nosso menino, né? E nós não nos importamos e depois nós queremos culpar o outro. Nós queremos culpar o outro. A culpa é do outro. Foi o outro que falou isso, foi o outro que fez isso, foi isso. Mas nós nunca nós tomamos a responsabilidade para nós. Nós não falamos, eu errei, eu fiz isso errado, eu falei isso errado, eu fiz o que eu não deveria, eu falei que eu não deveria. Não, nós não tomamos a responsabilidade para nós. Nós preferimos julgar para o outro, porque é mais fácil, em vez de nós voltarmos. Amém? Então, nós precisamos porque aqui é duas mulheres, então cada uma representa uma coisa. Cada uma representa uma situação. Aquela lá, que não estava nem aí e rolou em cima do filho, e a outra que também deixou o filho ser levado. Deixou o filho ser trocado. Né? Aleluia. E fala aqui, né? E levantando eu pela manhã para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas olha só, ela demorou para ver, né, que estava morto, que não era o dela, mas que estava morto, né? Se ela tivesse vigiando, ela tinha percebido quando a mulher chegou lá para trocar, para tirar o filho dela. Então, a gente precisa de vigiar. Vigiar, irmãos. Então, disse a mulher à outra, né? E elas ficaram aqui contendendo lá diante de Salomão, né? E fala que elas falaram a mesma coisa, né? Que uma falava que o vivo era de uma, o morto era da outra, e elas ficaram ali naquela contenda. E muitas vezes a gente fica assim, muitas vezes a gente está numa situação dessa aqui. Muitas vezes alguém vem falar algo com a gente e a gente fica assim, sem saber quem está falando a verdade. E muitas vezes, às vezes a gente vai ser justo com o injusto, vai ser injusto com o justo. E aí? Nós vamos prestar conta ao Senhor? Então, nós precisamos de sabedoria para nós agirmos certo, fazer o que é certo, né? E aí, o que Salomão faz? Acredito de nós, o ser humano, nós, né? Acredito que Salomão ali, ele era ungido de Deus, separado e tudo, mas ele ali não estava assim, não tinha bola de cristal na mente dele, não. Foi ela. Ele não sabia, não, irmãos. Como eu e você, muitas vezes, nós ouvimos algo e coisa, nós não sabemos se é mentira, se é verdade, não. Porque, irmãos, se for olhar para aquelas mulheres, todas duas convenciam. Todas duas convenciam. Não dava para saber quem estava falando a verdade. Se não fosse por Deus, se não fosse pelo Senhor, se não fosse a sabedoria que Deus deu a Salomão, eu não ia saber, não. Aí que Deus faz? Dá uma estratégia também, porque Deus é Deus de estratégia. Deus nos dá estratégia Deus nos dá estratégia para nós agirmos, para nós falarmos, para nós ser justos. Aí o que Deus faz, né? Coloca, manda, põe lá na mente de Salomão lá, pega uma espada. Faz que vai cortar a criança aí, finge que vai cortar. É claro que ele não ia cortar a criança. Alguém de vocês acha aqui que Salomão ia cortar a criança? Claro que não ia, irmãos. Mas foi estratégia que Deus deu para ele, para que eles descobrissem quem estaria falando a verdade. E aí ele traz a espada, que é a palavra, né? Que simboliza a palavra, né? Que é quando com uma espada, né? De dois gumes, que ela corta de um lado, para o outro ela fala, ela penetra, né? O mais íntimo do coração do ser humano, né? E diante ali, a mulher, a mãe verdadeira se manifesta. Por quê? Porque Deus é justo. Ele faz justiça. Aqueles que clamam a Ele faz justiça. E Deus viu, quando lá no início aqui da palavra fala, que elas estavam sozinhas. Não tinha testemunha, não tinha ninguém. Mas Deus viu
Deus viu. E muitas vezes nós podemos falar dos irmãos, podemos falar coisas que nós não devemos, às vezes condenar, às vezes acusar as pessoas, mas Deus vê, Deus ouve, Deus escuta a conversa que nós não escutamos, Deus sabe tudo. E naquele momento ali, aquela mulher, o que ela faz? Ela abre mão do filho. E outra coisa interessante também, irmãos, que ela tinha razão. Ela estava falando a verdade, porque o filho realmente era dela. Ela estava falando a verdade, ela não estava mentindo. Mas, diante daquela situação ali, ela falou assim, não, porque a outra falou, pode matar, não é meu mesmo. Então, para ela não fazia diferença nenhuma, porque dela já tinha morrido mesmo, mas ela já que dela morreu, ela também queria que da outra morresse também. Então, ela não estava nem aí. Mas a outra, que era a mãe verdadeira, falou, não, pode dar a criança para ela, porque ela preferiu o filho dela vivo na mão da outra do que morto. E isso o Senhor nos ensina razão, esse negócio de razão. A gente quer ter razão, mas muitas vezes a gente tem que abrir mão da nossa razão. A gente quer ter razão, a gente quer estar certo em tudo, e muitas vezes a gente precisa de abrir mão disso. A mulher abriu mão disso. Quando o Senhor me deu essa palavra aqui, o Senhor me trouxe à mente um testemunho que eu ouvi, é o seguinte, o casal foi para conversar com o pastor que ia separar. Aí chegou lá, o pastor vai conversar com eles. Aí a mulher fala, que tinha razão. O marido pega, fala também que tinha razão, que não sei o quê. E ficaram ali, discutindo ali, quem tinha mais razão do que o outro. O pastor pegou e falou assim, vocês vão para casa, pensa direitinho nessas razões de vocês. Se vocês decidirem entregar ela para o Senhor, né? Aí eles pararam ali mesmo, pensaram um pouco e saíram dali reconciliados. Por quê? Esse negócio de razão não vai levar ninguém a nada. Não tem esse negócio de ter razão, Deus sabe. E muitas vezes a gente fica contendendo, fica assim, se desgastando, querendo provar para o outro, para o A, mas para o B, que é assim. Ó, essa pilha aqui, uma azul, uma vermelha. Essa é azul, essa é vermelha. Não, essa é azul, essa... Não, essa aqui. Não, eu tenho razão, não sei o quê. Deus não quer isso, não. A gente fica se desgastando, fica perdendo tempo com isso. Entendeu? Então, vamos largar desse negócio de razão. Vamos deixar a razão para lá. Ah, se é que ele acha que essa aqui é azul, problema dele. Eu estou vendo que ela é vermelha. Mas ele falou que ela é azul, problema dele para lá. Amém, irmãos? Então, vamos evitar, né, esses tipos de conflitos, né? Dizer assim, conflito. E aí Salomão, né, entregou o filho para ela. E aqui no versículo 27 fala assim, então respondeu o rei e disse, dai esta o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, porque essa é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, irmãos, nós precisamos buscar sabedoria do Senhor para nós falarmos quantas vezes nós causamos dano na vida das pessoas, nós causamos dano na nossa própria vida, nós causamos dano na vida do irmão, porque muitas vezes nós não sabemos falar, nós não sabemos agir, nós não sabemos como proceder, e isso, irmãos, traz dano para nossas vidas e para a vida do nosso próximo. Até precisamos de tomar cuidado naquilo que nós falamos, com quem nós falamos, onde nós falamos. Eu posso estar, talvez, numa fila de um banco e fazendo um comentário que eu sou uma mulher de Deus, mas às vezes aquilo ali que eu estou falando não está coincidindo com as coisas de Deus. E aquela pessoa vai ouvir aquilo ali, e aquilo ali talvez trazer um estrago na vida dela. Às vezes é uma coisa que ela está pensando, e de repente eu falo aquilo, ela já vai fazer aquilo que eu falei. Porque, irmãos, tem muitas pessoas que a nossa palavra para eles é lei. Nós falou e eles fazem mesmo, eles nem pensam, eles nem oram. Porque muitas vezes confia tanto na gente, que eles fazem aquilo que a gente falou. Então, olha a nossa responsabilidade.
Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas coisas desastrosas acontecem na nossa vida, porque nós falamos de qualquer jeito, nós não pensamos nas consequências. Então, irmão, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos de pedir sabedoria ao Senhor. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, eu devo falar isso. Porque, irmãos, até quando nós falamos as coisas certas, na hora errada, aquilo que nós falamos que é certo, mas se nós falarmos na hora errada, fica errado também. Fica errado também. Porque a questão não é essa. A questão não é se está certo ou se está errado que nós estamos falando. A situação é se nós estamos falando na hora certa, irmãos. Mesma coisa. Você vai chamar a atenção do seu filho, vai valer muito como você vai falar. Porque a palavra de Deus fala que tem mandamento para o filho, mas também tem mandamento para os pais. Né? O filho tem que obedecer aos pais. Mas também fala para os pais não provocar a ira dos filhos. Então, quer dizer, se eu provoco a ira do meu filho e meu filho tem uma reação comigo, a culpa é dele, mas é mais minha, porque eu provoquei. Então, nós precisamos de pedir ao Senhor sabedoria para com nossos esposos, para com o nosso trabalho, para com o nosso negócio, para a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, em tudo, irmãos. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor, porque não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente pensa, não, irmãos. É do jeito que Deus quer. Se nós fizermos do jeito que Deus quer, se nós fizermos do jeito que Deus mandar, dá certo, irmãos. Não tem como dar errado. Irmãos, nos falta muita sabedoria, irmãos. Muita sabedoria que nos falta. Então, nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor. Amém? Glória a Deus. Já as palavras já não tem nem como falar mais, não. Mas eu não vou ler, né, porque já está em cima da hora. Mas aqui diz em Provérbios que até o tolo, quando se cala, ele é sábio. Viu, irmãos? E a gente não sabe calar. A gente não sabe calar. A gente já tem resposta na ponta da língua. Falou, na mesma hora a gente já responde. Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que ser tarde para falar. A gente tem que ouvir. Muitas vezes a pessoa nem abre a boca e já está respondendo. É aquele que muito fala, está vulnerável a pecar. Né? Então nós pecamos porque nós precipitamos, nós não buscamos a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é para ela ser vivida na nossa vida, ela vai ser para a gente praticar, gente. A sabedoria, principalmente no falar, irmãos. Porque aqui não estou falando de sabedoria só de falar, não estou falando de agir, estou falando de tudo, mas principalmente de falar. Porque quando nós falamos algo, irmãos, para nós que falamos, talvez não tenha tanto peso que tem para quem ouve. Porque às vezes você nem fala com intenção. Não tem nem segundas intenções, nem nada de dizer assim. Mas quem ouve, irmãos? Às vezes a gente mata. Às vezes a gente mata as pessoas com a nossa língua, com a nossa boca, com as nossas palavras, com a nossa falta de vigilância. Então, com a nossa boca nós abençoa, mas com a nossa boca também nos amaldiçoa. Com a nossa boca nós dá vida, mas também com a nossa boca nós mata, irmãos. Então, vamos vigiar, irmãos. Vamos vigiar em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Oh Deus, eis a tua igreja, Pai. Oh Deus, dai-nos sabedoria, Senhor amado. Oh Deus querido, sabedoria dos altos céus, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que tem sabedoria peça e o Senhor dá, oh Pai. Dai-nos sabedoria, Senhor, porque muitas vezes nós temos tropeçado, meu Pai. Muitas vezes, oh Deus querido, temos sido pedra de tropeço, meu Deus querido, para as pessoas, Senhor, por causa da nossa falta de sabedoria. Deus, dai-nos sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem distribuir esse envelope. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos diz, né? Cada um contribui segundo o que propôs no seu coração. Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Os irmãos podem ofertar ao Senhor.
Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós apresentamos a Ti, ó Deus, os dízimos e as ofertas, meu Pai, que foram trago na Tua casa. Deus querido, que o Senhor venha, Senhor amado, dar sabedoria a cada dia, Senhor, para que seja, Deus querido, ó Senhor amado, administrado, Deus, com a sabedoria do Senhor, e que o Senhor, ó Pai querido, venha abençoar cada um que tem, aquele que não tem, ó Deus, que o Senhor possa preparar, e que o Senhor venha multiplicar os dízimos e as ofertas na Tua casa, e que o Senhor venha suprir todas as necessidades do Teu povo, Senhor, abrindo portas, meu Pai querido, que estão fechadas, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de